Bom dia a todos, estão todos bem? Enquanto eu me preparo para a nossa aula de hoje, retirando a minha máscara, vamos conferir todo o nosso material. Lápis, caderno, borracha, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Bem, pessoal, em nossa última aula, estudamos um pouco sobre o texto, sobre o gênero textual reportagem e sua importância. Vimos que a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo, criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. Lembrando sempre que as opiniões devem ser fundamentadas, ou seja, elas devem estar baseadas em fontes confiáveis de informação. Vimos também que, apesar dos grandes avanços tecnológicos, o Brasil ainda tem um grande caminho a percorrer, haja visto o que estamos vivenciando. Tempos atrás, não nos imaginaríamos estudando somente através de televisões, computadores e celulares. A tecnologia está aí disponível, o que precisamos é torná-la acessível a todos. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitária. Em nossas últimas aulas, temos visto que o homem tem, por gerações, transformado o seu espaço. A evolução da humanidade tem se passado por invenções e criações que servem para aumentar o nosso conforto e ampliar e modernizar o sistema de produção. A energia constitui um fator fundamental para as necessidades da vida do homem. Assim, muitos conhecimentos e ganhos tecnológicos adquiridos voltaram-se sempre na busca de obtenção de energia, para assim suprir as necessidades cotidianas e futuras. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre fontes de energia, suas implicações, seus impactos na natureza. As fontes de energia são recursos utilizados para gerar energia para os mais variados tipos de indústrias, veículos, máquinas, empresas, iluminação e demais meios que precisam de energia para funcionar. Essas fontes podem ser renováveis ou não renováveis, originadas de fontes naturais, em sua grande maioria primariamente do Sol, e também artificiais. Esse é um tema de estudo essencial, já que se trata de um insumo extremamente necessário para o funcionamento do mundo. Boa parte de tudo o que fazemos hoje em dia é possível por causa da geração de energia. Com o passar dos anos, as mudanças climáticas e toda a preocupação crescente com o meio ambiente, mais e mais se fala em fontes de energias limpas, que causem pouco impacto à natureza e que não esgotem os recursos disponíveis. Essa preocupação faz com que novas fontes de energia sejam pesquisadas e comecem a ser usadas em substituições às fontes tradicionais. Vamos entender melhor essas novidades e também quais são os tipos de energia geradas a partir desses recursos variados. Primeiro, pessoal, as energias não renováveis. A energia não renovável é aquela produzida a partir de fontes de energias que se esgotam na natureza. No caso do petróleo e seus derivados, por ser de origem orgânica, de origem vegetal ou animal, é limitada e demora milhões de anos para se formar, em condições específicas, na natureza. Ela é muito mais poluente porque sua utilização lança na natureza, e especialmente na atmosfera, quantidades de carbono na forma de gás carbônico, muito maiores que outros processos, além da emissão de outros poluentes. Ainda que apresentem grandes quantidades, quando esgotadas, não poderão ser regeneradas facilmente. Suas reservas são finitas por serem limitados. São fontes de energia com caráter estratégico, podendo servir como moeda de troca, especulação e até mesmo conflito entre nações. As maiores reservas se encontram no Oriente Médio
E no Brasil, a empresa de economia mista responsável por sua pesquisa e extração é a Petrobras. Vamos conhecer agora alguns exemplos de fontes de energia não renováveis. Vamos começar, pessoal, por combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são oriundos de restos orgânicos, animais e plantas, que ao longo dos anos foram se acumulando na crosta terrestre. São eles o petróleo, carvão mineral, xisto, betume e gás natural. A queima de combustíveis fósseis libera diversos gases nocivos e particularmente do gás carbônico, que influencia no aumento do efeito estufa, porque disponibiliza carbono novo, que antes se encontrava no seio da Terra para a atmosfera, e do aquecimento global, uma realidade atual. Como consequência, temos a poluição do meio ambiente, bem como as mudanças climáticas. Embora seja muito poluente, é o tipo de fonte mais utilizada para a geração de energia, com destaque para o petróleo. É utilizado na indústria automobilística e também para gerar a energia necessária para mover uma série de veículos nas mais variadas superfícies. Ficou clara essa parte aí, pessoal? Agora vamos aos combustíveis nucleares. A energia nuclear ou atômica é uma das mais perigosas. Se os protocolos de segurança não forem seguidos rigorosamente, uma vez pode até causar danos irreversíveis ao planeta. No entanto, em algumas regiões, ela é a única fonte disponível. Ela é proveniente de elementos radioativos, sendo obtida na maioria das usinas nucleares, a partir da fissão do átomo do urânio ou de tório. O custo da geração de energia a partir das usinas nucleares é muito complexo. O Brasil possui as maiores reservas de urânio do mundo. Muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis e nucleares, como derramamento de petróleo, explosão de usinas nucleares, são extremamente degradantes para o meio ambiente e podem acabar com um ecossistema inteiro ou poluir uma área extensa, muito grande. Por outro lado, pessoal, há fontes de energia renováveis, as chamadas fontes de energia limpa, produzidas a partir de recursos que renovam facilmente na natureza. Vejamos agora alguns exemplos de fontes de energias renováveis. Primeiramente, a partir do sol, nós temos hidrelétrica, que é gerada a partir da força da água. Nós temos a energia solar, gerada a partir da incidência da luz do sol sobre fotocélulas. Nós temos a eólica, gerada a partir da ação do vento. Nós temos a biomassa, gerada a partir dos materiais orgânicos. E nós temos os oceanos, que são geradas a partir da ação das marés. E temos, pessoal, as fontes de energias geradas a partir da terra, que é a geotérmica, gerada a partir do calor do interior da terra. Vamos uma a uma agora? Energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, ela é obtida pelo aproveitamento do movimento da água dos rios. A energia elétrica assim obtida é uma fonte não poluente e renovável. Apesar de não ser exatamente poluente no processo, centenas de hectares de terra precisam ser alagados para formar as represas necessárias para o seu funcionamento. Esse alagamento gera um dano ambiental irreversível. Nós temos aqui perto, pessoal, a cidade de Nova Ponte. Vocês podem perguntar para os seus pais, para os seus avós, o que ocorreu com a cidade de Nova Ponte. A cidade antiga de Nova Ponte, ela foi totalmente alagada quando foi fazer a usina que se encontra ali. E foi construída uma outra cidade mais ao alto, que a própria empresa de energia de Minas Gerais construiu uma casa para toda a população, uma nova praça, outras ruas, e onde a população foi tirada dessa cidade velha, levada para a cidade nova, porque a cidade antiga ela foi alagada, tá?
Entre os países que mais produzem eletricidade estão o Canadá, o Brasil e a China. É importante destacar que, apesar de não causar impactos após a sua implementação, durante a construção é necessário o alagamento de uma grande área, prejudicando a fauna, a flora e mesmo a população local, como foi o caso de Nova Ponte, através da expropriação de terras. Por que nós falamos que o Sol é responsável pela geração da hidroeletricidade? Porque, em última análise, a existência de rios é dependente do ciclo da água. E esse não seria possível sem a interação das moléculas de água com a energia do Sol. Agora, pessoal, vamos à energia solar. A energia solar é uma fonte de energia limpa. Sua utilização não traz danos para o ambiente e representa uma opção bastante viável. As estações de captação ou painéis solares de energia já são usados amplamente para o aquecimento de água e a obtenção de eletricidade em diversos países. Entre eles, nós podemos citar Israel, França e os Estados Unidos. A tecnologia das fotocélulas está sendo melhorada a cada ano, buscando a ampliação e o barateamento dessa opção de geração de energia. Pode parecer óbvio, né, pessoal? Mas o Sol é responsável pela produção dessa forma de energia elétrica, porque é a energia do Sol que interage com as fotocélulas para produzir a corrente elétrica. Vamos agora à energia eólica. A energia eólica é a energia devido aos ventos. É abundante fonte de energia renovável e disponível em todos os lugares do mundo. É gerada por meio de aerogeradores, equipamentos nos quais a força dos ventos é captada por hélices ligadas a uma turbina, que aciona um gerador elétrico. Diversos países já fazem uso da energia eólica, entre eles os Estados Unidos, a Dinamarca, a Grécia, a China e a Holanda. No Brasil, o maior potencial está no litoral da região Nordeste, porque o Sol é o responsável pela geração da energia eólica, porque os ventos são gerados pelo aquecimento do ar atmosférico, aquecimento esse que é diferente em diferentes regiões, gerando correntes de convecção, como em uma panela de água fervente ou no interior das geladeiras domésticas. Agora vamos à energia da biomassa. A energia da biomassa ela é obtida através de tecnologias que permitem converter em energia uma variedade de produtos como plantas, excrementos, madeira, resíduos agrícolas e até o lixo. Os produtos são transformados em energia por meio de combustão, gaseificação, fermentação ou na produção de substâncias líquidas. Esses processos geram gás carbônico, mas emitem para a atmosfera o carbono que foi consumido para uma germinação e o crescimento da planta, havendo assim um equilíbrio. A biomassa ela pode ser convertida em eletricidade, calor e combustível. No Brasil, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção do etanol. Por que o Sol é responsável pela geração de energia de biomassa? Porque a existência da planta é dependente da fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem sua própria energia para a sobrevivência e crescimento, é claro. A partir da luz do Sol, do gás carbônico e da água. Então, pessoal, olha só, nós temos outras energias que a gente ainda vai falar sobre elas. São muitos tipos de energia renováveis, não é verdade? É importante que vocês anotem o nome dessas energias e claro que a explicação, ela depende muito depois também de vocês fazerem uma pesquisa,
levarem essas dúvidas para os seus professores para discutir mais sobre esse assunto, para discutir um pouco mais a origem dessas energias, as vantagens, as suas desvantagens e como que elas influenciam no nosso cotidiano, tá certo? Vamos continuar vendo mais algumas? Então vamos à energia dos oceanos. A energia dos oceanos consiste na transformação da energia contida nas ondas do mar em energia elétrica. É uma energia limpa e renovável, já empregada em Portugal, Reino Unido, Japão e Noruega. É dependente do Sol por quê? Porque as correntes marítimas e as ondas do oceano também se devem ao aquecimento desigual das diferentes regiões dos oceanos e de processos de convecção na água do mar. Agora, pessoal, vamos à energia geotérmica, né? Ela é obtida através da energia que provém do calor do interior da Terra. São aproveitadas pela utilização das águas quentes, também denominadas águas termais, e os vapores como os geysers para a produção de eletricidade e calor. O crescimento das áreas urbanas e o surgimento da indústria e as mudanças nos padrões econômicos e de consumo a partir do século XVIII contribuíram para que a demanda por energia fosse maior. A Revolução Industrial e as descobertas científicas trouxeram para o cotidiano da nossa sociedade a eletricidade, o petróleo, o gás natural, o aço e uma infinidade de materiais e produtos que passam a ser utilizados com maior frequência. A utilização incessante de fontes de energia trouxeram e trazem mudanças climáticas, efeitos sobre a camada de ozônio, poluição e contaminação de águas e solo, extinção na flora e fauna, esgotamento dos recursos naturais e vários outros problemas. Transformada a partir de recursos naturais que podem ser repostos ou reabastecidos sem o risco de uma finitude rápida, como os ventos, a radiação solar ou a biomassa, por exemplo, fontes vistas como mais limpas e mais baratas na hora de produzir energia. É uma tecnologia em pleno desenvolvimento, com vistas a aprimorar as fontes já existentes e criar novas possibilidades para as fontes de energia limpas, tá? São mais baratas e abundantes. A unidade de medida de energia é o watt, o símbolo é o W. Vejamos agora um gráfico que representa a produção de gigawatts em 1 milhão de watts de energia limpa em alguns países. Nesse gráfico, pessoal, podemos observar que aqui nessa parte nós temos a capacidade de gigawatts, tá? E aqui nós temos os países. Isso nós estamos falando de energias renováveis. Qual é a quantidade de watts ou de gigawatts que os países têm produzido por ano? Então, olha só, a China, isso é uma pesquisa de 2016. A China hoje tem produzido, em 2016, de 2011 a 2016, ela produziu um pouco mais de 300 gigawatts de energia limpa ou energia renovável. Entre 2017 e essa parte de verde mais escuro, que é um adicional acelerado, entre 2017 até 2022, a previsão de produção da China de energia renovável será de quase 500 gigawatts. Então ela entra hoje como um dos países que mais produzem energia renovável no mundo. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, né? Ele tem, até 2016, ele produziu a quase 100 gigawatts, não chegou a 100 gigawatts. E a previsão até 2022 é que ele consiga produzir em torno ali de 130, 140 gigawatts. Depois, na Europa inteira, não só um país, mas pegando toda a extensão europeia, eles produziram, até 2016, cerca de 150 gigawatts de energia renovável.
E para 2022, olha só, pessoal, a previsão não é de um crescimento, e sim de uma retração na produção. Eles vão produzir cerca de 130 gigawatts, ou seja, vai diminuir a sua capacidade de energia renovável. A Índia produziu pouca coisa até 2016 e a previsão é de produzir até 150 gigawatts até 2022. Agora vamos aqui para o Brasil. O Brasil, se a gente for comparar em relação, deve ter produzido em torno de 20 gigawatts, alguma coisa assim, até 2016, e a nossa previsão até 2022 também é de produzir coisa de 20 gigawatts. Realmente a gente não está tendo muito investimento em energia renovável. E aqui a gente também tem a África e o Oriente Médio, que a previsão é de um aumento, né, na produção dessa energia renovável. Pessoal, são muitas informações, não é verdade? Mas esse assunto é um assunto sério e que realmente devemos procurar a nos aprimorarmos ou conhecer um pouco mais. Vocês já pararam para observar ao redor da casa de vocês ou onde vocês moram, se existe energia renovável, né? Aqui na cidade de Uberlândia, nós podemos verificar alguns painéis em algumas casas que utilizam o sol como fonte de energia. Existem também algumas casas que foram construídas e que elas possuem um aquecedor para o chuveiro. Isso também é uma forma de se obter energia renovável. É interessante que a gente observe esses locais, é interessante que a gente pesquise um pouco mais sobre essas energias renováveis. É importante que eu anote as minhas dúvidas e discuta com o professor de forma presencial quando a gente retornar às nossas aulas, porque as fontes de energias renováveis vão impactar diretamente no futuro de cada um de vocês, tá certo? Agora, pessoal, continuando, já que a gente falou tanto sobre energia, será que vocês já pararam para observar como é feito o cálculo da conta de luz aí da sua casa? Como que vocês acham que é feito esse cálculo? O que consta numa nota fiscal de energia, né? Vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto? O valor cobrado pelo consumo mensal, pessoal, ele é calculado multiplicando o valor do consumo do mês pelo valor da tarifa de energia com os impostos. O total de impostos cobrado é listado no final da conta, no campo Informações de Tributos, nos itens que está lá escrito ICMS, PIS, CONFINS. O valor do consumo é calculado somando as potências de todos os equipamentos em quilowatts, pela quantidade de horas por dia que utilizamos durante o período de leitura da concessionária, que varia de 27 a 33 dias, por exemplo. Vamos supor que o consumo de energia da sua residência em um determinado mês foi de 200 kW. Esse valor será multiplicado, pessoal, por 0,93638044 centavos. Esse é o valor da tarifa residencial aqui em Uberlândia, já incluídos os impostos. Portanto, o valor de consumo cobrado na sua conta de luz será de R$ 187,27, que vai ser 200 kW, que foi o que você gastou, vezes 0,93638044 centavos de quilowatts. E quem fica com o quê? Vamos dissecar, por exemplo, uma conta, tá? De R$ 326,72. O valor dela, o total dessa conta, é de R$ 326,72. Esse é o valor total. Vamos olhar, ver quem fica com o quê? Lembrando que essas distribuições, elas estão especificadas na sua nota fiscal da sua conta de luz. Então, olha só, a CEMIG, ela vai ficar com uma quantia de R$ 196,03.
tá, pessoal? A iluminação pública, tá? Que é uma taxa que vai direto para a prefeitura, que é uma contribuição que toda residência faz para manter os postes de luz. Por isso que quando quebram as luzes lá da sua rua, está aumentando a nossa contribuição da taxa de iluminação, porque somos nós que pagamos, tá, pessoal? Então, esse valor é de R$ 32,04. E aí, pessoal, nós temos alguns tributos. Lembra que foi falado ICMS, PIS, CONFINS? Esses tributos, ou esses impostos, eles são no valor de R$ 96,09. Essa é a parte que vai para o governo, tá? Lembrando que a empresa fica com esse valor de 196 pela geração, pela distribuição de energia, o governo fica com 96,9, a prefeitura com 32,04 como taxa de iluminação, e nós temos alguns outros encargos nessa conta aqui, que é de R$ 2,56. Esses outros encargos, pessoal, às vezes atraso na conta do mês passado, alguma coisa assim. Esses são os valores. Vamos somar eles para ver se realmente dá R$ 326,72. Então, olha só, nós vamos fazer um cálculo de adição que vai envolver valores depois da vírgula, que são os números decimais. Então, olha só, 196,03. É importante que observamos a vírgula. Vírgula debaixo de vírgula. 32,04, eu vou colocar a vírgula, depois 0,4 e aqui o 32. Vamos separar um pouco mais aqui para ficar um pouco melhor para visualizar. Agora, 96,09. Coloco a vírgula, aqui tem o 0,9 e aqui 96. 2,56. A vírgula aqui, 56 e aqui o 2. Agora vamos somar todo mundo, correto? Então acompanha aqui comigo. 3 mais 4, 7. 7 e 9, 16. 16 mais 6 vai dar 22. 5 mais 2, 7. Vírgula debaixo de vírgula, coloca a vírgula. 6 e 2, 8. Para facilitar, pessoal, 6 e 2, 8. Mais 2, 10. Com 6, 16. Sobe 1. 9 e 9, 18. Mais 1, 19. Mais 3, 22. 2 e 1, 3. Então, a nossa conta deu 326,72. Devemos nos atentar que um consumo consciente pode diminuir os impactos sofridos pela natureza por causa da geração de energia elétrica. Espero, pessoal, que tenham gostado de nossa aula de hoje. Foram muitas informações, não é mesmo? Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.